venham a mim todos vocês que estão cansados, aprendam comigo. Aprender com Ele. Aprender os modos dEle, as palavras dEle, os valores dEle, os paradigmas que Ele quebrou, né? O modo como Ele foi alternativo, o modo como Ele representa um caminho próprio, ao ponto de dizer, eu sou, né? Porque Ele não poderia dizer, não, vejam aí, vejam, olha, pega ali um pouco disso dos romanos, um pouco disso dos gregos, tal. Ele falou assim, não, eu, há quanto tempo vocês estão comigo? Vocês ainda não entenderam? Eu sou o caminho, né? Então, Ele se propõe como sendo a direção da nossa vida, nosso modelo. Qual é a tarefa da igreja, né? Quem foi que falou de tarefa? Aqui na pergunta com a Ive, né? Uma das tarefas da igreja, lembra que eu falei sobre que a gente vai discutir sobre o que é essencial e o que é periférico e descartável na igreja? Uma das tarefas da igreja é aprender de Jesus. Isso é discipulamento. Aprender de Jesus. Por quê? Porque o mundo não vê Jesus. Vai ver Jesus aonde? Naqueles que o imitam, né? Nós não somos dignos de sermos chamados cristãos se Cristo não for reconhecido em nós. Porque não foram os discípulos que se chamaram cristãos. Vocês sabem a história, né? Quem chamou os discípulos de cristãos foram os críticos do cristianismo, que falaram, são cristinhos, são pequenos cristos, né? Cristinhos, né? Então, eles que nos deram esse nome. Então, parece que o mundo hoje quer nos lembrar, né? Esses dias eu coloquei uma frase no meu Facebook de Gandhi, que foi extremamente interessado em Jesus, né, mas não suportou a igreja racista da África do Sul e cortou suas relações com o Evangelho, né? Gostava de Jesus, gostava da Bíblia, conhecia muito bem, mas não quis diálogo com a igreja racista da África do Sul e com a igreja colonizadora da Índia, né? E isso fecha as portas para missões até hoje. Mas ele falou assim, os cristãos são as únicas pessoas da Terra que não reconhecem Jesus e o Evangelho como sendo mensagem não violenta, né? Então mostra como nós precisamos fazer uma autocrítica profunda, né? Porque Jesus autorizou o mundo a encontrar Cristo em nós, né? Então, uma das nossas tarefas é imitar Cristo, né? E outra coisa, ainda nesse campo da imitação, que é terrível, e eu estou descobrindo isso agora, tem um pouco de psicologia, um pouco de filosofia nisso, mas o nosso desafio é negar que isso está errado, né? Nós também tendemos a imitar aquilo que resistimos e aquilo que odiamos se nós não usarmos as armas de Jesus. Ou seja, quando o cristão resiste ao mal, sendo mal, ou quando ele resiste à violência, sendo violento, a psique humana comprova ou afirma isso muito firmemente, que a sua tendência será imitar aquilo que você resiste. Então só há uma saída para nós. Uma saída para nós. Imitar Jesus Cristo, e eu vou usar aquela tua palavra, de modo radical, né? Radical não no sentido fundamentalista, no sentido ruim, no sentido perverso, mas no sentido, porque essa palavra está contaminada, mas no sentido de ir aonde nós estamos indo agora, às raízes do Evangelho, né? E assumirmos o compromisso de seguir Jesus. Seguir Jesus. Ter Jesus como nosso modelo, né? Não como ídolo. Não como ídolo, né? A quem a gente
presta uma série de rituais e etc, etc, mas ele lá e nós aqui, né? Mas como modelo, como seguir, como adesão, como... Agora, percebam que isso não tem a ver com um seguir físico. Eu é que tenho que entender seu chamamento como meu modelo, né? E aí quando a gente fala de objetivo, né, como vocês falaram, ele como sendo nosso objetivo. Não há caminho. Ele é o caminho, né? Ele é o caminho. Então imitá-lo é a vida cristã. Ele é a finalidade. Ele é o objetivo, né? Os discípulos vão perguntar lá em João 14:6, né? Senhor, nem sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Ele fala, eu sou o caminho. Aí eles perguntam, mostra-nos o Pai. Ele fala, eu sou o Pai. Então, ele fala, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas eu sou Ele. Então Ele é o caminho. Ele é o princípio e o fim, né? Eu sou o princípio e o fim de tudo, né? Então esse chamamento de Jesus, né, que coloca a nossa vida em caminho. Então aqui nós voltamos ao terceiro item, a questão do caminho, né? Ter Jesus como alguém que nos leva para, ter sentido, ter objetivo, ter direção. Nada mais representa para mim o sentido final da vida, o objetivo maior da vida. É claro que eu tenho pequenos objetivos, né? Terminar meu curso ano que vem, reformar a casa, né? Os cristãos não precisam ser párias sociais, né? Muitos cristãos ao longo da história já fizeram isso. Mas o chamamento maior da vida, né? Aquilo que dá sentido pleno, sentido no sentido de sentido, outra palavra riquíssima, né? que precisaria outro vocabulário para dizer, né? Que dá sentido à nossa vida, né? E eu coloquei aqui um pouco dessa reflexão, né? Como eu posso fazer de Jesus meu caminho? A gente trata essa expressão como se fosse simples, né? Mas se eu não estou andando numa estrada atrás de um homem, em que sentido Jesus é o caminho? Como eu posso fazer dele meu caminho? Minha vida não é um caminho. Minha vida é isso que eu vivo ao longo as minhas vivências, minhas experiências, né? Quando a gente fala da vida como caminho, a gente está criando uma figura. Na verdade, vida é isso que você vive aí no chão da vida, né? Todo dia, de segunda a sexta, sábado, domingo, os afazeres da vida, você tem 1000 sonhos, né? Mas tudo isso é consumido no tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir, e esta é a vida. Nós não estamos sendo chamados para um mosteiro, para viver meditando em Jesus. Nós não estamos sendo chamados para uma comunidade isolada, nós não estamos sendo chamados para uma vida sem lenço, sem documento. É nesta nossa vida, esta sua, não outra, não aquela que você imagina viver, ou que você pensa que viveu, porque é fácil fantasiar o passado, né? Mas esta vida real, né, que nós estamos vivendo agora, em que sentido Jesus é o caminho dela? Se minha vida está sendo vivida pela primeira vez, eu não sei onde vai dar, né? Nós temos projetos na vida, não sei se vou realizá-los, né? Todos nós temos sonhos na vida, projetos para realizar com a família, pessoalmente, na academia, no trabalho, financeiramente, etc, etc. Mas quem garante que eu vou realizá-los todos? Quem garante que eu vou chegar numa faixa, né, de chegada e vai ter uma plateia me aplaudindo e dizendo, pô, fez, construiu, realizou? Quer dizer, então em que sentido minha vida é um caminho? Minha vida não é um caminho aberto, não tem uma placa lá no final dizendo chegada, né? Então percebe como a gente usa uma figura em sentido abstrato, confuso, como é que fala?
ambíguo, né? Equívoco, né? Mas o que significa exatamente isso? Né? Minha vida é uma estrada pronta já? Eu só tenho que amanhã seguir? Não, amanhã eu tenho que tomar decisões. Né? Amanhã eu vou ter que saber, amanhã eu vou ter que decidir, amanhã eu vou me deparar com coisas que talvez hoje ainda não sei. Né? Em que sentido Jesus pode ser caminho para mim hoje? Né? Hoje aqui, no mundo real, não no céu. Né? Não no céu. Hoje, agora, caminho. Né? Em que sentido uma pessoa pode ser um caminho? Né? O que vocês acham? Já pararam para pensar nesse tipo de coisa? Assim? Talvez pensar sobre o sentido da vida, né? Talvez pensar o que eu estou fazendo com a minha vida, para onde que eu estou indo, estou realizando meus objetivos. Né? Acho que essa é uma angústia de todos nós. Né? Professor Eliseu, quando eu pensei assim, eu já pensei em caminho, sim. Sim. Agora eu não gosto de atalhos. Ok, pode. Você está entendendo? Assim, eu já morei na fazenda, tudo isso. Eu acho que o atalho, às vezes, você pode dar com os burros na água, como diz o nordestino, está entendendo? Sim. Pode ser mais fácil, pode ser tudo, mas eu gosto do caminho, da estrada. Eu acho principal. Assim, caminho para mim também significa horizonte amplo. Veja, nós temos essa expectativa de que a vida seja para nós uma estrada aberta, pronta, pavimentada, sinalizada, em que eu possa botar o piloto automático e seguir Jesus. Né? Mas como é hoje? Né? Acho que você seguir Jesus é coisa na sua vocação diária. Né? Cada um na sua vocação diária, seguir Jesus, essa é a minha vocação. Sim. Então eu vou seguir Jesus da minha vocação diária, fazendo o meu melhor, exercendo o melhor, né? Imitando Jesus naquilo diariamente que eu faço, né? No meu dia a dia. Mas mesmo esse nosso viver no dia a dia, como isso se representa para nós como um caminho? Né? Esse caminho não está pronto. Né? Construindo, aí é que está. Esse é o ponto. Né? Então Jesus é aquele que nos chamou, Jesus é aquele que constrói o caminho particular, pessoal da nossa vida, que ainda não foi vivida. Minha vida, nós não somos espiritistas, né? Nós não cremos em reencarnação, né? Nem em destino, nem fatalistas. Né? Então a nossa fé é uma fé arriscada, né? Porque nós estamos construindo um caminho de vida que no futuro alguém vai poder olhar para trás e talvez contar a história da nossa vida, nossos filhos, netos e tal, né? Vai poder dizer, olha e tal, fez isso, etc. Nós podemos fazer isso em relação ao passado. O passado é um caminho, é uma picada na mata que a gente abriu, foi, errou, etc. Teve que tomar certas decisões, né? Meu Deus, faço isso ou faço aquilo? Não, vou por aqui, deu errado. Às vezes tem como voltar, às vezes não tem mais. Né? A vida, então assim, nosso caminho foi construído como nós o construímos. E Jesus nele conosco. Né? E o futuro é ainda uma mata fechada. Uma mata fechada. E nós vamos abri-lo, nós vamos segui-lo. Né? E isso serve para a igreja. A igreja não é uma igreja concluída, uma igreja terminada. É uma igreja que está fazendo o seu caminho, fazendo sua experiência, sob, né, a convocação de Jesus. Em que sentido Jesus é o caminho para nós? O que me dá muita esperança é que Ele não apenas está comigo na caminhada, como Ele promete, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele já está lá. Ele já está lá. Então, seja o que for que aconteça no meu caminho pessoal, né, Cristo já está aonde eu vou chegar. Ele garante a chegada. Ele garante a chegada da minha vida pessoal, Ele garante a chegada dos seus seguidores, Ele garante a chegada da igreja aonde Ele quer que ela chegue, Ele garante a chegada da história.
né? Com essas seguranças, eu posso então seguir. Eu posso fazer meu caminho. Né? Eu posso fazer meu caminho. Eu não sei o que vai ser da economia, do mundo, do país, da política. Não sei. Né? Nem tenho que saber. Nem vou tentar saber. Né? O que nós sabemos é que o nosso Cristo, aquele que nos chama, já é também a chegada. Né? Seja qual for a trajetória da nossa vida, seja qual for a trajetória da nossa comunidade, como igreja, como povo, né? Nós estamos ouvindo o chamado, seguindo o modelo, né, como você falou, seguindo o modelo, assimilando Jesus, imitando Jesus, né? Crendo que, sendo uma comunidade alternativa, rompendo com os outros caminhos, nós chegaremos lá. Nós temos, como nenhum outro projeto. Nenhum outro projeto pode garantir o ponto de chegada. Jesus Cristo pode se apresentar como um caminho para a humanidade, porque Ele já viveu a humanidade completa. Ele morreu. E Ele disse que os seus seguidores vencerão. Lembra de Mateus 16? Nem as portas do Sheol poderá detê-los, porque até de lá eu os chamarei. Né? Aquele que ouvir a minha voz estará comigo. Onde eu estiver, estarão comigo. Então, irmãos, essa é uma mensagem para nos dar também esperança. Né? Esperança na caminhada. Porque tem que romper com a paz de César. Né? Tem que romper com os modelos. Tem que romper com as garantias, com as seguranças, que nos são oferecidas por outros chamadores. Por outros chamadores. E o pior são os chamadores que se parecem com Jesus, mas não são de Jesus. Né? Então é um caminho de cuidados, é um caminho de escuta, um caminho de seguir, né? Mas é o caminho que tem o fim garantido. Nesse sentido, para mim, Jesus é o caminho da minha vida. Né? Aquele que me chamou, me chama agora do futuro. Isso é George Bultmann, né? Do futuro me chama. Me chama para o futuro. Quer dizer, eu posso fazer a caminhada cristã com garantias plenas que do futuro nos chama. Então, a nossa caminhada de fé é uma caminhada segura. Né? Com esse chamado, nós podemos então tomar o caminho de Jesus. Nós podemos tomar o caminho da resistência. Nós podemos tomar o caminho alternativo. Nós podemos dizer não para os outros senhores, para os outros pastores, e seguir este que nos chama. Né? Igreja é isso: chamamento, seguir e caminho. Eu estou pensando aqui que Jesus arriscou bastante, né? Porque como é que ele sabia que esse chamamento, o teor desse chamamento, não iria se contaminar ao longo dos anos e da história, né? Porque existem muitos chamadores, como você falou. Sim, todos nós somos chamados por alguém, para alguma coisa. O que causou que as pessoas ouvissem, as multidões, ou deixassem, como você falou, seus afazeres e seguissem a Jesus? Que eco esse chamamento, eu diria, teve? Porque todos nós, os chamamentos têm ecos no nosso coração. Sim, né? Então sim. Tem ecos. A gente vê agora nas eleições, não vou votar em A porque tal, em B tal. Por quê? Porque aquela proposta, vamos dizer, vamos trocar o chamamento por proposta, encontra eco no coração Exato. De cada um, né? Não importa sim. Qual. Então, ele não teria garantias de que esse chamamento se manteria original, vamos dizer, ou se ele seria contaminado, como a Ivy disse, com várias coisas, e que as pessoas
não iriam seguir, como Gandhi, por exemplo. Ele até sentiu que a pessoa de Cristo seria original, mas que não concordou com o racismo, com N coisas. Então, assim, Jesus arriscou, e nós, hoje, as pessoas, aí nós nos perguntamos, por que hoje as pessoas se negam a ouvir esse chamamento, né? Que certeza que nós temos que não é um chamamento da igreja, um chamamento moralista, né? Um chamamento que não traduz a originalidade desse chamamento anterior, né? Então, assim, uma coisa que nos faz pensar, né? E esse chamamento de Jesus ecoou em nós, né? Ele teve um eco, e por quê? Porque ele respondeu às expectativas daquele povo, né? E as nossas expectativas hoje, né? Então, esse chamamento tem a ver totalmente com o sentido, daí liga com o sentido, aqui, pensando na aula toda aqui, né? Então, liga com esse sentido de responder o sentido da vida, o sentido... Agora, quando esse chamamento é deturpado, ele não vai responder essas questões, ele vai responder questões religiosas, outras, que não têm a ver com essa originalidade, né? É interessante observar duas coisas aí, se eu vou lembrar. Uma é... Jesus atende expectativas e frustra expectativas, né? Quando a gente pensa na multidão, né? Na multidão, a gente tem que pensar que Jesus atraiu todo tipo de gente, né? Alguns ele atendeu, como a mulher samaritana que falou, achamos o Messias, venham ver, né? Ou como aqueles primeiros discípulos de João, achamos alguém, né? Ou outros que disseram, não é quem a gente pensava, galera, embora, não é o que nós pensávamos. Então, assim, esse chamamento de Jesus é radical também nesse sentido, né? Porque ele tem uma caminhada que é a caminhada, tem aqui na folhinha, eu coloquei diversas palavras caminho, é o caminho de Deus, é o caminho eterno, é o caminho do caráter de Deus. Então não tem compromisso com outras propostas. Então ele nos atrai e também repele, né? E uma outra coisa importante da gente pensar sobre o caminho é o seguinte, isso é muito importante na nossa reflexão sobre a igreja. Nós não temos que repetir a igreja primitiva. A igreja primitiva é a igreja dos apóstolos. Ela é irrepetível. Eu juro que eu ia perguntar isso para você agora. Amém. Então testificou, irmão. Eles querem transformar uma fruta frutificando em dicotiledônia de novo. Não adianta. Não adianta nós olharmos para... Olha a questão do modelo e da imitação. Olha o que significa modelo e imitação, né? Não adianta a gente pensar aquela santa igreja primitiva do passado, em que todos viviam em comunhão, repartiam seus bens, etc, etc. Primeiro, isso é um mito, né? Nunca existiu, né? Porque a igreja primitiva vai desde o Pentecostes até as igrejas perdidas do Apocalipse. Tudo isso é igreja primitiva. Não existe uma igreja primitiva, existe trocentas igrejas primitivas, igreja de Tiago, de Pedro, de Mateus, de Lucas, de Paulo, etc, etc, né? Cada um com seus problemas, cada um com sua vivência. Como eles foram os primeiros a ouvir e a dar o primeiro testemunho, eles são o nosso modelo, com certeza, né? Mas também não somos a igreja final. Não é requerido de nós sermos a igreja perfeita, a igreja ideal. O que é requerido de nós é fidelidade a Jesus, como nós, brasileiros, nesse tempo, por isso que eu falei, esta vida agora, não aquela que a gente imagina, né? O ano que vem, nós vamos... Tá, tudo bem, mas esta agora, como nós realizamos a experiência de Cristo agora, porque é esse tempo que temos, agora, né? Então nós somos chamados a seguir o modelo de Jesus agora.
Não é requerido de nós perfeição, é requerido coerência e fidelidade. Há uma certa idolatria à igreja primitiva. Equivocado. Porque modelo é uma coisa, e imagem para você ajoelhar e Exato. idolatrar é um outra. Equívoco. É um equívoco, é uma idealização. Eles transformam numa imagem Sim. a ser idolatrada, não um modelo a ser seguido para a nossa geração. Exatamente. A ideia de caminho, ela é interessante. Sim. Porque você só tem caminho se você anda. Exatamente. Você não tem caminho parado. É. Então, isso impõe também um relacionamento constante. Se eu foco numa coisa que está construída numa época distante da minha, eu já não estou mais no caminho, eu parei. Essa compreensão de caminho é interessante por causa disso. Aí a questão que a Irene levantou, qual que é a originalidade? A originalidade ela é construída a partir de você. Porque é no relacionamento constante com o próprio Cristo que o grupo vai se construir caminhando. E aí eu corro o risco de cometer os erros antigos, corro. Mas eu também corro o risco de aprender coisas novas. Porque a partir do caminho e do relacionamento do grupo, de Deus presente hoje, que se constrói um caminho para o futuro também, né? Para onde ele já está. Aí essa questão dessa idolatria, como a irmã colocou, de eu quero trazer a igreja primitiva para hoje. Não dá. Porque a gente tem o hábito, assim, a ideia estranha de trazer aquilo que conforta também. Porque a gente começa a nos trazer a igreja primitiva, mas a gente não vai fazer tudo que eles faziam, porque a gente está num mundo que não existe. Só a parte que não me atrapalha. Então, essa questão do eco que a gente recebe, a imagem também do semeador que muitos receberam, porque não importa como a pessoa recebe, achei uma coisa diferente, há uma doutrina nova, há uma coisa, uma elucubração filosófica fantástica, mas aí você vai ver que é na constância do caminho que daí que as sementes crescem ou não, frutificam ou não, que dão fruto ou não. A gente pega o modelo, mas a gente pega às vezes na contextualização, né? E esse é o chamado, né? É aí que a gente tem, por isso que eu estou insistindo nesse ponto, né? Nós estamos ouvindo o mesmo chamado, né? Para vivenciar a igreja agora. Nós não precisamos repetir erros do passado. Tem erros das igrejas da Bíblia, né? Tem erro de cálculo, tem erros, né? Mesmo assim, eles servem para nós, vamos usar aquela expressão da nuvem de testemunhas, né? Pensa numa corrida de bastão, né? Em que eles já correram o percurso deles e nós estamos também correndo. Uma coisa que eu estava esquecendo de dizer aqui, que é muito importante lembrar agora, é que o primeiro nome da nossa fé foi Caminho. Isso é lindo, lindo de resgatar. O primeiro nome, né, antes de ser igreja, cristianismo, evangélico, comunidade, não sei do que tal, foi os do caminho. Eu fico me perguntando por que as pessoas deram esse nome aos primeiros cristãos. Foram as pessoas e não os próprios, né? Paulo fala, persegui-os do caminho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Paulo fala, aí já estamos caminhando para o fecho, né? Mas eu anotei aqui algumas referências. Ele fala que, não dá para saber, ele fala assim que perseguiu-os do caminho, alguns que eram do caminho. Se vocês quiserem olhar aí, ver se acha alguma 19:9, estou achando aqui. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho. Eu acho que está sempre na boca de Paulo. Então, me parece que é como os cristãos se chamavam, né? Acredito que sim, porque está sempre em Atos e sempre na boca de Paulo, né? Mas, de qualquer forma, é usado para dar nome aos cristãos. Isso é muito interessante, né? Então, pelo menos pela primeira vez, porque acompanha toda a vida de Paulo, né? Paulo vai falar isso até no capítulo 24. O capítulo 24 ele está sendo preso em Jerusalém. Então, assim, ele usa essa palavra até
né, até o final do livro de Atos. Os do caminho. Né? Eu presto muita atenção nessas analogias que a Bíblia usa, né? Porque às vezes querem sequer usar analogias novas, né? Mas essas da Bíblia são muito interessantes porque foram faladas pelos primeiros discípulos, né? Os do caminho. Então lembrar da igreja como uma caminhada, da nossa vida pessoal como uma caminhada, nossa história com Deus, nosso caminhar com Deus, né? Olha como a gente usa a palavra caminho e caminhar, né? Mais uma pergunta? Janice, aqui, Olívio, Ana. Ficou quietinha hoje, Ana? Não falou nada? Dani, Eduardo, Nicolas, Edson, alguma provocação, assim, alguma... Ô professor, eu queria fazer uma pergunta, não está dentro do contexto, mas sim, isso me despertou assim. Também não vou falar, não é falar de política, é uma coisa que ficou na minha cabeça. Assim, tem um dos candidatos à presidência que ele usa assim, que ele fez uma bandeira e colocou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que você vê esse contexto aí? Eu prefiro terminar a aula para responder. Bom, irmã, a verdade porque junto com o caminho, Jesus fala: eu sou a verdade. Né? A verdade. A verdade para nós cristãos tem que ser buscada em Cristo. Né? Ninguém pode se arrogar, né, dono da verdade, nem a igreja. Né? Quando eu falo da igreja como caminho, é bom a gente lembrar isso, né, que a Ivy ali também provocou. Né? A gente às vezes quer pensar que nós somos a verdade. Né? Ninguém pode apontar para si e dizer eu sou a verdade, nem a coletividade, nem a igreja pode dizer nós somos a verdade. O máximo que nós podemos dizer é nós seguimos a verdade. E como o Leandro falou, seguimos com acertos e erros. Tateando, né? Seguimos tateando, né? Porque nós estamos seguindo uma fonte inesgotável. E nós seguimos... eu gosto de uma expressão, não sei onde é que está agora, de uma expressão dos discípulos, que fala assim: e eles o seguiam tomados de pavor. Quer dizer, Cristo tem revelações a fazer que nos encantam e que nos apavoram. Né? Então, essa pretensão da verdade, a meu ver, é um desconhecimento da verdade. É isso que eu acho. Porque a verdade tem que provocar humildade, né? Tem que provocar simplicidade. Quando eu reconheço que Jesus é a verdade, todos nós descemos. Porque se só está com Ele, então não está nem comigo nem com você. Ninguém mais pode se arrogar dono dela. Né? Quando nós elevamos Cristo, alguém aqui falou da idolatria, não sei, é isso, né? Quando nós colocamos Cristo lá como o único modelo, todos os outros têm que ser relativizados e minorizados. Né? Então ninguém pode arrogar isso. Me veio aquela imagem quando Paulo fala que nós temos que seguir a soberana vocação e fixado no alto. Perfeito. Aí quando você falou que Jesus nos chama do futuro, eu fiquei imaginando que esse algo lá no futuro e a gente meio que tateando no espelho, aquela imagem meio borrada. Né? Vamos terminar com esse texto que ele é perfeito para a nossa reflexão. Filipenses 3,12, quando ele fala: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já, olha a humildade, né? Ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Olha que expressão maravilhosa, né? Prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Irmãos, eu ainda não alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio do soberano chamado de Deus por meio de Cristo. Então Deus nos chama a todos por meio de Cristo, né? E nós vamos andando, vamos seguindo, né? Crendo que esse caminho vai dar
aonde ele disse que vai dar. Né? Porque se tem uma coisa terrível, é se perder no trânsito. Olha lá. Se perdeu. Uma vez eu me perdi em Minas, mas por quilômetros. Que sensação horrível. Né? Estar perdido. Pensar, eu quero chegar em tal cidade, mas se eu tiver desviado, eu estou frito. Eu vou ter que gastar tempo para voltar. Né? Então, que prazer, que garantias que nós temos de seguir esse caminho com os nossos erros e acertos, com nossas imperfeições, com nossa humildade, sabendo que ainda não alcançamos, mas com a segurança de que Ele, de alguma forma, né, fará o nosso caminho dar nisso. Por isso, meus irmãos, voltando à questão da igreja e fazendo esse aporte final para a gente ir para o café, nós não precisamos ter medo. A Irene usou uma expressão ali boa para a história da igreja. A igreja só se tornou o que é por medo. A igreja acertou e fez as melhores coisas quando ela confiou em Cristo, no caminho dos mansos, dos fracos, dos periféricos. Quando ela se sentiu ameaçada e se quis se cercar de garantias, ela se tornou perversa. E aí aquela mimética que eu falei do perverso. Usa as armas do perverso, usa as estruturas do perverso e acaba imitando o perverso. Então, falando ali, né, do que a irmã provocou, nós temos que nessa encruzilhada em que estamos, fazermos um juramento radical de que nós nos manteremos mansos e humildes, que nós seguiremos o caminho do Cordeiro de Deus, que nós não apelaremos, que nós preferiremos sofrer a violência do que praticá-la, porque esse caminho é que prevalecerá. O reino de Deus será dado aos mansos, os perversos e os violentos serão extirpados do reino de Deus, não tem parte no reino de Deus. Então nós temos que agora, que estamos sendo desafiados como povo de Deus, né, a fazermos um compromisso radical, como tantos outros fizeram. César não é o Senhor. Aquele manso de Nazaré, o Cristo fraco, o crucificado, Ele é o Senhor. Amém. E é o reino dele que nós esperamos e que nós realizamos. Amém. Que lindo isso, né? Porque testifica com a história da igreja. Vou chamar a Ive para orar por nós. Eu sempre estou chamando alguém. Né? Vem aqui, minha irmã, você apareceu do meu lado, minha amiga querida. Ore para nós, encerrando a reflexão. Senhor, nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor humildes, ó Deus, aos teus pés. Ó Deus, porque nós sabemos que a maior felicidade que pode haver para um cristão, o objetivo maior da vida do cristão é estar a teus pés. Porque os teus pés é o lugar da nossa absoluta, completa e total felicidade. Deus, coloca-nos nesse momento histórico, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse pedaço do caminho, que nós possamos estar focados no teu chamado, na tua pessoa, olhando para o Senhor. Abençoa essa comunidade, a vida do Eliseu, da Irene, dos seus amigos aqui, nossos irmãos no Senhor, o corpo de Cristo do qual faço parte, e eles também, para que eles possam ser testemunha para o mundo do Cristo manso, crucificado, mas que ressurgiu dos mortos e vai reinar eternamente. Ó Deus, obrigado pelo teu amor sobre a nossa vida e pela tua escolha sobre a nossa vida. Amém. Amém, meus irmãos.